Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vamos iniciar hoje nossa aula, nossa catequese sobre iconografia. E pelo material que eu tenho aqui, tudo indica que nós vamos ter que fazer hoje e na outra semana, né? Porque é muito material. Tem detalhes aí muito importantes. Eu acho que não vai dar para a gente fazer tudo hoje. É claro, uma, uma, uma aula é muito pouco, né? Bom, vamos fazer uma oração. É, Cristo, luz verdadeira, que ilumina todo homem e santifica, que vejamos a luz da tua face e com ela poder ver a luz inacessível, dirige nossos passos para cumprir os teus mandamentos pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e de todos os santos. Amém. Bom, então vamos iniciar o tema da iconografia, o tema do ícone, né? E deixa eu mostrar aqui, tem um livro de Jean-Yves Leloup, que é um padre ortodoxo francês, e tem um livro muito interessante, O Ícone, Uma Escola do Olhar, muito interessante. Também tem um livro aqui que eu recomendo muito para quem se interessa, né? É um livro muito interessante, Os Ícones de Cristo, História e Culto. É de Georges Garib, é, parece que é Melquita, e ele faz um trabalho muito interessante, vendo toda a história do uso das imagens, né, dos ícones, e muito interessante. Um livro tem 290 páginas, muito interessante, muita informação, e a perspectiva é o uso no culto. Então, tem informações aqui importantíssimas, né, históricas, e tem muito material. E veja, eu tive a oportunidade de fazer um curso online. Nós temos um Instituto de Teologia Ortodoxa, San Gregorio Palamas, em Barcelona, onde eu vivi um ano e frequentei as aulas de teologia. E eles têm um curso online de teologia da imagem, ecologia. Eu nem sabia que existia essa área, ecologia, da qual a iconografia é um componente, claro, um componente importante e tal. Então, nós temos a área da confecção do ícone, né, que é a parte da iconografia, não é? A técnica da pintura, né, da escritura dos ícones, que é a primeira coisa que nós temos que aprender, é a designação técnica, não é pintar ícones, é escrever o ícone. Por quê? E aí temos a primeira definição a respeito do que seja o ícone. O ícone, na verdade, é uma mensagem teológica, não é estética. Claro que a estética acompanha a imagem, né? Mas o ícone é uma mensagem teológica. Portanto, foge bastante do conceito de arte,
moderna, naturalista, que retrata uma realidade e, inclusive, hoje, a concepção moderna ou pós-moderna de arte é a imaginação do artista, né? A subjetividade do artista é a mensagem dele, né? Então, já vi há pouco tempo um autor que pintou um quadro invisível. Então, cada um vai imaginar alguma coisa, quer dizer, onde nós estamos, né? Mas não é disso que nós vamos tratar aqui, evidentemente, porque o ícone, como obra de arte sacra, aí temos uma definição muito importante. O ícone é escrito e tem uma função sacra, tem uma função litúrgica, ela tem uma função do culto a Deus através dos ícones. Ah, mas como é possível? Deus é glorificado nos seus santos. E nós vamos explicar melhor o significado disso. Por que se pintam ícones? Se escrevem ícones, melhor corrigindo. Por que se escrevem ícones? Porque a igreja é decorada com tantos ícones. Tudo isso nós vamos responder, tentar responder nesta catequese de hoje. Pelo menos uma parte disso. Então, como podemos ver, o tema é amplo, é abrangente, é profundo, envolve também o mistério de Deus, não é? Porque, como diz o, o teólogo Evdokimov, a beleza salvará o mundo. Então, nesses tempos de hoje, de trevas, de escuridão espiritual, o ícone é uma luz que nos transporta para a eternidade. Então, você vê que o ícone que está ali, ele olha para fora do tempo. Ele nos transporta para outra dimensão. Então, não é um retrato, que é uma das objeções que eu já ouvi muito, sobretudo de protestantes, que dizem: ah, como é que você sabe que aquele ícone é o retrato verdadeiro de Cristo? Depois, tem tantos ícones de Cristo e cada um é diferente. Como é que é Cristo? Nós vamos tentar compreender isso, não é? E aí, então, uma das primeiras questões que nós temos que compreender é que a arte iconográfica envolve a dimensão do mistério, o que está para além da forma, envolve também a dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica que acompanha atividade espiritual. A nossa inteligência vai além da forma. Então, quando nós vemos o retrato de Cristo, a imagem de Cristo, primeiro porque Cristo não pode, ele sendo Deus, e esse que é a parte do mistério, ele sendo Deus, nós não vamos reduzir Cristo a uma imagem, né? Cristo é o infinito, não pode ser retratado. Agora, tem um sentido e um significado o ícone de Cristo. É isso que nós vamos trabalhar hoje. E de saída, eu coloquei na chamada fundamentos bíblicos e teológicos do ícone. Esse é o nosso ponto de partida. É claro que tem outros elementos,
por exemplo, os elementos canônicos, porque o ícone tem um cânon da elaboração do ícone. Não é qualquer pessoa que vai pintar, tem todo um processo, há uma técnica, há uma exigência para o iconógrafo, e os ícones têm todo um cânon do que pode ser retratado, desenhado, apresentado e utilizado na igreja. Então, o ícone já contraria a modernidade quando o autor do ícone não é maior do que o objeto, porque o ícone é um objeto. Então, não é o artista que é mais importante. E esse é o conceito moderno, pós-moderno, né? O mais importante é a criatividade, a originalidade, a genialidade do artista. Não, aqui não. Tanto é que muitos nem assinam os ícones. Então, permanecem anônimos. Então, o ícone contraria todo o conceito sobre arte, sobretudo a arte moderna, e então nós temos que colocá-lo numa categoria especial, que é a arte sacra. Então, a primeira finalidade do ícone é que ele nos ajuda ao culto a Deus. O ícone é uma representação, porque o culto não é rendido ao objeto, é rendido ao protótipo, ou seja, ao modelo que está ali. Então, ele é uma representação, ele é um símbolo de uma realidade que ultrapassa o objeto e que é mais importante do que o artista, que o autor. Então, estamos diante de uma realidade espiritual. Então, o objetivo dele não é estética, não é apenas pintar uma parede da igreja e colocar um ícone, um mural, já seja colocado na parede ou desenhado em madeira. Então, a sua função não é estética, é teológica, é cultual. É por isso que você não vai ver nunca uma igreja, por menor que seja, sem ícones. Então, vendo, por exemplo, a Catedral de São Savas, que é a maior igreja da nossa igreja sérvia, toda ela é cheia de ícones. Por quê? Porque os ícones retratam os santos, Cristo, a Virgem, episódios bíblicos, batismo de Cristo, Pentecostes, não é? Então, essa nuvem de testemunhas estão presentes no culto litúrgico, acompanham o culto litúrgico. Então, fazendo uma comparação, veja um culto moderno, um culto protestante, por exemplo. É um púlpito, um microfone, né? Uma banda de música, despojado completamente. Nenhuma cruz a gente vê. Isso é o lugar de culto, né? Então, na tradição ortodoxa, é inconcebível um culto sem a participação dos anjos, não é? Dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos santos, das santas, que formam o corpo de Cristo, que participam na liturgia. Esse é o significado mais profundo, ok?
Bom, veja que tudo isto estou fazendo uma introdução bem geral de vários aspectos e vamos começar então pela primeira questão que eu coloquei, fundamentos bíblicos. E aí a primeira questão, e para vocês que estão fazendo catequeses agora e que vêm de uma experiência protestante, alguns, uma das primeiras questões, quando visitam a igreja, tomam um choque, né? Aquele monte de imagens, e aí os parentes, né? Os amigos, os membros das igrejas de onde cada um provém, dizem: Ah, você está indo numa igreja idólatra, utilizam imagens. Ok. Então vamos começar por esse ponto. Por que a igreja ortodoxa utiliza os ícones? Se a escritura proíbe as imagens? É uma boa pergunta, não é? Então, nós vamos ver aqui eh, a questão, deixa eu ver aqui, localizar, porque tenho muito material aqui, certo? Eh, vamos então ver as referências bíblicas no Antigo Testamento. Diz: não farás imagem de Deus. O Antigo Testamento proíbe fazer imagem de Deus. Então, essa proibição é utilizada para condenar e para criticar o uso das imagens, que nós chamamos de ícones, e aqui nós temos que fazer uma distinção muito grande, é que a tradição oriental, ela desde o início descartou o uso de estátuas, ok? O uso de estátuas na tradição ortodoxa é, é utilizada, né, o uso de imagens. Agora, o uso de imagens, aí nós vamos ver alguns elementos históricos e vamos ver que desde o início do cristianismo, havia uso de imagens, né? Se representava o cordeiro, algumas imagens de Cristo. Inclusive, os cristãos, por exemplo, eram reconhecidos através do peixe, né? O peixe era um símbolo do cristianismo, né? Então, havia, historicamente, eh, alguns elementos já iconográficos, né? De imagens que eram utilizadas nas catacumbas, inclusive. Depois que o cristianismo foi permitido o culto cristão, então ali houve uma outra etapa e já há elementos históricos para dizer que havia já o uso de imagens no culto, né? No culto.
Eu peço um favor a vocês agora, localizem aí, alguém que tenha, não estou localizando aqui, a citação do Antigo Testamento que proíbe o uso das imagens, por favor, que é tanto material que eu tenho aqui que não, eu não localizei, ok? Então, Êxodo 20, muito bem, obrigado, Porfírio. Êxodo 20, vamos ver aqui o texto de Êxodo 20, o que que o texto diz? Vamos ver aqui, só um minuto. O livro de Êxodo é. No Êxodo 20 disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás deuses alheios diante de mim. Não farás imagem, nem nenhuma semelhança de coisa que esteja no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo de terra. Nem te inclinarás a elas, nem as honrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte, ciumento, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, como é que nós ficamos diante disso? Aí, então, vamos ver aqui o material que eu tenho. Vamos ver aqui essa. Deixa eu ver aqui. Aqui, imagem. Veja, existe uma. Aí começa uma pequena incongruência, uma contradição, porque nós vemos que no Antigo Testamento havia no culto, havia a Arca da Aliança, por exemplo, e foram colocados dois querubins. Está aqui. Essas proibições foram realizadas no tempo do deserto, né? E então, disse, não farás imagem nenhuma do que está em cima. Ó, os querubins são um elemento do culto. Então, o que Deus estava proibindo no Antigo Testamento é a imagem de deuses outros. E a principal objeção é que você não podia fazer imagem de Deus porque Deus não havia revelado ainda a sua imagem. Essa aqui é a questão fundamental. Então, nós temos já um princípio aqui que no Novo Testamento, na Epístola de São Paulo aos Colossenses, diz assim que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Inclusive, um detalhe muito interessante é que no texto grego, imagem é eikon, onde vem ícone. Então, o ícone é uma imagem visível do Deus invisível. Então, um fundamento teológico, dogmático para a confecção dos ícones é que a encarnação do Verbo, Deus feito homem, assumiu
nossa condição humana, e a partir daí nós retratamos a imagem de Deus, homem. Cristo, na sua manifestação humana. Então, o ícone é um Deus encarnado, é um Deus materializado, um Deus objetivo. Ele, Emmanuel, Deus conosco, habitou entre nós, comeu e bebeu conosco. Então, a partir do ícone de Cristo, nós vamos ver a mãe de Cristo, São João Batista, os apóstolos e, inclusive, os anjos que se manifestaram. Então, se o Verbo se manifestou, toda manifestação da economia da salvação pode ser representada, inclusive o ícone, ele é um objeto. Nós não adoramos o ícone, nós veneramos o ícone porque estamos rendendo culto ao protótipo, né, que origina esta imagem. É como se você tiver a foto de um pai, de uma mãe que morreram, a foto você trata com respeito como se fosse ele em pessoa. Você não está adorando a foto, né? Você está reconhecendo a foto. Então, o ícone, ele permite que nós veneremos aquilo que está representado no ícone, ok? Então, essa é a diferença. Então, as pessoas confundem, dizendo que nós estamos fazendo uma idolatria. Eu sempre digo, o objeto ícone, e aí entra a dimensão simbólica. O problema é que as igrejas modernas perderam a noção do simbolismo. O símbolo é uma representação. A linguagem é uma representação. Quando eu digo ele, estou trazendo alguém que está ausente. Então, a linguagem é simbólica, a linguagem é representativa. Se eu digo Senhor Jesus Cristo, estou invocando o nome do Senhor e a invocação traz a presença dele. O ícone é a mesma coisa. O ícone evoca o original e por isso nós contemplamos o ícone. Inclusive, está havendo um uso terapêutico do ícone, eh, algumas experiências em hospitais psiquiátricos, por exemplo, em clínicas, por um acaso descobriram que eram lugares cristãos, ortodoxos, e aquele ícone, de repente, começou a tranquilizar os pacientes começavam a contemplar o ícone, essa contemplação do ícone teve reflexo na alma dessas pessoas que tinham problemas, algum distúrbio mental, etc. Então, isso mostra-se o caráter terapêutico da imagem sagrada. Deu para entender? Que ele tem uma função sagrada, né? O ícone é uma representação do sagrado. Por isso que algumas das definições que se usam em relação ao ícone é que o ícone é uma janela para a eternidade. E aqui vemos então a diferença entre ícone e estátua. A estátua é tridimensional. Ela está aí fixa,
né? Vamos imaginar que temos aqui uma vamos imaginar que temos aqui uma estátua, né, representando uma figura. Eu não tenho aqui estátua. Então, ela está definida nas suas três dimensões aqui. O ícone não. O ícone, ele só tem duas dimensões. Portanto, havia uma restrição, por isso a restrição